Ô, galera, beleza? Vou falar mais uma aulinha agora. Hoje eu vou falar de isomeria, tá bom? Vou falar um pouquinho de isomeria espacial. E estou com três questõezinhas da UERJ, já que vai ter prova da UERJ nesse domingo, né? Com três questõezinhas da UERJ aqui de isomeria espacial, né? Isomeria geométrica e a isomeria ótica, tá bom? Para mostrar para vocês aí, tá? Dar algumas dicas. Vambora? Se inscreve lá no canal, deixa o seu like, tá bom? Curte aí. Vamos lá, vou compartilhar com vocês aí. Peraí. Bom, botei duas perguntinhas aí para a gente entender um pouquinho o conceito, né? De isomeria geométrica e de isomeria ótica, tá? Só para a gente poder discutir aí as condições, né, que uma molécula precisa ter para que ela possa apresentar isomeria geométrica ou isomeria ótica, tá bom? Então, primeira perguntinha, ele fala o seguinte: dê as fórmulas estruturais planas dos isômeros geométricos do but2-eno de acordo com as regras da IUPAC. Né? Então, primeira coisa, né, vamos botar aqui a fórmula estrutural do but2-eno. Tá bom? Se é but, significa que tem 4 carbonos na cadeia. Isso aqui, cara, é uma cadeia não ramificada, tá bom? Ela não tem nenhuma ramificação, ela tem 4 carbonos e ela vai apresentar uma ligação dupla indica a presença de uma ligação dupla no carbono 2. Então, são 4 carbonos em cadeia, né? Com uma ligação dupla entre os carbonos 2 e 3. Ok? Bom, por que essa estrutura apresenta isômero geométrico? Né? É o seguinte, tenho 2 carbonos fazendo ligação dupla. Em cada carbono, eu tenho um grupo diferente. Ou melhor, eu tenho 2 grupos diferentes. Nesse carbono aqui que está fazendo a dupla, eu tenho um hidrogênio e tenho um grupo metil, né, um CH3. Do lado de cá, no outro carbono que faz a dupla, eu também tenho um grupo metil e o hidrogênio, ou seja, em cada um dos carbonos eu tenho 2 grupos diferentes, tá bom? Então, nesse caso aqui, se eu escolher, né, considerando os 2 grupos de cada carbono, tá? Vou pegar em relação a esse carbono aqui que está fazendo a dupla, tá? Esse hidrogênio e esse metil tem um aqui que é maior, né? Que tem a maior massa. Então, eu vou escolher o de maior massa. Entre o hidrogênio e o metil tem a maior massa. Aqui, entre o hidrogênio e o metil tem a maior massa, tá? Então, esse grupo é maior do que esse, eu vou escolher, e esse grupo é maior do que esse, vou escolher esse. Se a gente pensar numa linha imaginária, passando pela ligação dupla, o que a gente observa é que os 2 maiores estão em lados opostos em relação a essa linha imaginária, certo? Esse metil está para baixo dessa linha imaginária, ok? Deixa eu botar nossa canetinha aqui, né? Tem uma linha imaginária que passa por aqui, esse grupo metil está para baixo dela, e esse grupo metil está para cima dela, ou seja, os 2 maiores grupos, né, de cada carbono que faz a dupla, então tenho esse carbono, entre o hidrogênio e o metil, esse aqui é o maior, e aqui para esse carbono que está fazendo a dupla, entre o hidrogênio e o metil, esse aqui é o maior. Se a gente pega a linha imaginária, a gente vê que os 2 maiores de cada carbono estão em lados opostos, tá bom? Isso indica o isômero trans, tá? Se a gente considerar, né, essa estrutura aqui é a mesma, né, ou melhor, temos compostos com a mesma composição química, veja bem, né? Só que a estrutura é diferente. Eles apresentam a mesma composição, ou seja, eles têm a mesma fórmula molecular. 4 carbonos, ó, 4 carbonos, 6, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. Então, eles apresentam a mesma fórmula, C4H8 para os dois. Né? Então, eles são isômeros.
Só que a fórmula estrutural está escrita de forma diferente, né? Ou seja, por que que eles apresentam estruturas diferentes, né? E por que que eles são substâncias diferentes? Veja bem, uma ligação dupla não permite que o giro aconteça. Se fosse uma ligação simples entre os carbonos, né, seria simples girar a ligação, né, e eu não teria uma posição fixa para os grupos que estão ligados ao carbono que formam essa ligação aqui do meio. Agora, a partir do momento que eu boto uma dupla ligação, já fica mais difícil. A dupla ligação, ela não permite o giro. Então, eu fico com grupos, né? Nesse caso, em lados opostos em reação à dupla. E se eu quebrar a ligação dupla, girar e formar de novo, eu fico agora com os dois grupos para o mesmo lado da ligação dupla, para cima. Tá vendo? Mas para que eu pudesse fazer essa transformação, eu tive que quebrar a ligação, girar e formar a ligação dupla de novo. Percebeu? Se eu não tivesse a dupla, giraria tranquilamente. Mas a partir do momento que eu tenho a dupla ligação ela não permite o giro. Tá bom? Então eu tenho duas substâncias diferentes. Eu tenho uma substância que apresenta os dois em lados opostos, a dupla, os dois maiores, e eu tenho a conformação, né? Eu tenho a estrutura que apresentam os dois maiores para o mesmo lado da dupla ligação. Tá bom? Espero que tenha dado para ver aí, para ter uma noção, tá? Tá bom? Então, quando eu tenho lados opostos, os dois maiores grupos em lados opostos em relação à dupla, eu tenho a estrutura trans. Quando eu tenho os dois maiores para o mesmo lado em relação à dupla, aí eu tenho a conformação cis. Então, eu tenho essa estrutura aqui, né, representando o isômero geométrico trans, e eu tenho essa estrutura aqui representando o isômero geométrico cis. Tá? Qual é a condição para que a substância possa ter isômero geométrico? Tá? Ligação dupla entre os átomos de carbono e dois grupos diferentes em cada carbono que faz a dupla. Tá bom? Existe também em estruturas de cadeia fechada. Na próxima eu mostro para vocês, tá bom? Beleza? Então tá aí a resposta, tá? As fórmulas estruturais dos dois isômeros geométricos, tá bom? O cis e o trans do but 2-eno, tá? Então esse aqui seria o trans but 2-eno e esse aqui o cis but 2-eno. Passando agora para a segunda questãozinha, né? Segunda perguntinha. Circule o carbono quiral, conhecido também como carbono assimétrico, tá? É carbono quiral ou assimétrico. Na fórmula estrutural plana do 3,5,5-trimetil-hexan-3-ol. Caraca! Que é isso, meu Deus do céu? Aqui é o seguinte, até aqui é a ramificação. Como não tem mais nenhuma ramificação, aqui eu tenho a cadeia principal, tá? Essa cadeia principal, ela tem 6 carbonos, então foram colocados aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Numerou-se esses carbonos, tá bom? Então a gente numerou os carbonos de forma a obter a fórmula estrutural. Deixa eu fazer uma correção aqui, peraí. Essa estrutura, ela... Ah, sim, vamos lá. Se a gente começar a contar daqui, por que daqui? Está mais próximo do grupo funcional. Esse grupo funcional OH, ligado a um carbono saturado, né? Ligado a um carbono que só está fazendo ligação simples, certo? OH ligado ao carbono saturado, a gente tem aqui um álcool. Por isso a terminação ol, tá bom? Então eu tenho uma cadeia principal com 6 átomos de carbono nessa cadeia. Ela tem um grupo OH na posição 3. 1, 2, 3. Tá bom? Ela tem uma ramificação metil também no carbono 3. Está aqui essa ramificação. 4, 5. E no carbono 5 existem duas ramificações metil. Tá? No 5 tem um metil e no 5 tem outra ramificação metil. Tá bom?
Então, montada a estrutura, ele quer saber qual é o carbono quiral, tá bom? Ele pede para a gente circular o carbono quiral da estrutura. E ele já está lá circuladinho. Por que ele é o carbono quiral? Porque é um carbono que está ligado a 4 grupos diferentes. Veja bem, não são átomos de elementos diferentes, tá? São grupos diferentes. Presta atenção, ó. Vou pegar a canetinha vermelhinha aqui, ó. Presta atenção. Esse grupão aqui, ó, esse grupão, tá? Ele é, opa, diferente do OH, que é diferente do CH3, que é diferente desse outro grupo aqui que a gente chama de grupo etil. Então, eu tenho um grupo etil, eu tenho um grupo metil, eu tenho uma hidroxila e tenho esse outro grupão aqui, ó. Beleza? Tá bom? Então, são 4 grupos diferentes. 1, 2, 3, 4 grupos diferentes ligados a esse carbono. Logo, esse carbono aqui ele é um carbono quiral ou assimétrico, ou seja, ele permite que esse composto aqui tenha um isômero óptico ou um enantiômero, tá bom? Enantiômeros são aqueles isômeros ópticos, tá? São substâncias químicas que têm carbono quiral na sua estrutura, carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Ele apresenta 4 grupos diferentes ligados a ele, tá bom? Aqui está o exemplo. Um grupo diferente diferente desses. 4 são diferentes, ok? Beleza? Bom, primeira questãozinha. Observe abaixo, essa questão é a questão UER de 2019. Observe abaixo as fórmulas estruturais espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, produto empregado como repelente de mosquito. Tá bom? Então ele botou citronelol, citronelal, geraniol e limoneno. Considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos é igual a. Bom, qual era a condição? A condição é ligação dupla entre carbonos, e em cada carbono que faz a dupla tem que ter 2 grupos diferentes. Vamos lá. Aqui tem uma ligação dupla entre carbonos, só que aqui tem um grupo metil, um CH3, e aqui tem outro CH3. Então, nesse carbono que faz a dupla, tem 2 grupos iguais. Aqui não existe isômero geométrico. Aqui também ligação dupla entre 2 carbonos, mas esses 2 grupos são iguais. Aqui tem uma dupla, mas é entre carbono e oxigênio, tá? Isso aqui não permite isomeria geométrica, tá bom? Tem que ser ligação dupla entre carbonos, tá? Aqui tem uma dupla igual a essa, com 2 grupos iguais. Por essa dupla não tem isômero geométrico. Mas se a gente analisar essa aqui, olha só que legal. Aqui, ó, tem uma dupla entre 2 carbonos. Esse grupo CH3 é diferente desse grupão todo aqui, ó. Viu? Então, esse grupo é diferente desse. Então, esse carbono até agora está atendendo a condição. E aqui, esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações. Tem um hidrogênio aqui, que é diferente desse grupo aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um CH2 ligado ao OH. Aqui tem um hidrogênio. Então, tem 2 grupos diferentes também ligados a esse carbono. Então, aqui existe condição para essa ligação dupla, existe condição para isomeria geométrica. Guarda aí o geraniol, né? Apresenta isômero geométrico, tá? Tem uma ligação dupla entre carbonos e 2 grupos diferentes ligados a cada carbono, tá bom? Tem um hidrogênio aqui, não esquece não, tá? Para completar a quarta ligação. Aqui, essa ligação dupla entre carbonos tem 2 hidrogênios aqui para completar as 4 ligações. Então, são 2 hidrogênios, são grupos iguais. Aqui não tem condição para isomeria geométrica. Aqui, essa ligação dupla, não, ela está em cadeia fechada, então não tem como isomeria geométrica acontecer nesse caso, tá? E quando a gente tem cadeia fechada, tá bom? Eu preciso que pelo menos 2 carbonos da cadeia fechada apresentem grupos diferentes em cada um deles.
Aqui eu tenho esse grupo e um hidrogênio. Aqui eu tenho dois hidrogênios. Então, não tem isomeria geométrica, tá bom? Aqui também, tá? Tem dois hidrogênios, aqui também tem dois hidrogênios, e esse está fazendo ligação dupla. Então, o único que apresenta isômero espacial geométrico é o geraniol, tá bom? Então, considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos é igual a 1. Resposta letra A. Próxima questão. O ácido linoleico essencial, a dieta humana, apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial, essa aqui é da UER de 2017. Como é possível observar as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato espacial da molécula? Como que a gente faz para saber carbono 9 e 12? Temos um grupo funcional aqui. Qual é a função? Qual é a função? Ácido carboxílico, muito bem. Então, tem aqui o carbono 1, o carbono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está aqui o carbono 9, ligação dupla nele. 10, 11, 12, está aqui o carbono 12, ligação dupla nele. Né? E a gente percebe que essas ligações duplas, né, elas estão provocando uma deformaçãozinha na estrutura. Né? Esperávamos que a estrutura fosse toda, né, pico, vale, pico, vale, tá bom? E aqui a gente tem, né, uma, uma deformação nessa estrutura, vamos dizer assim. Ele quer saber o seguinte: as conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas, respectivamente, né? Qual seria a conformação, né? Seria aí a conformação cis ou a conformação trans? Muito fácil. Hidrogênio para cá, hidrogênio para cá. Se a gente pega uma linha imaginária passando pela dupla, a gente vê que os dois hidrogênios estão para cima e os maiores grupos, que no caso é esse aqui e esse aqui, estão para o mesmo lado da dupla. Ah, professor, mas essa ponta aqui não está, não. Mas a puxada primeiro vem para baixo, tá bom? Então é aqui, ó, tá? É esse grupo todo aqui, mas a puxada aqui foi para baixo, tá bom? Então isso aqui é claramente uma conformação cis, tá ok? Os dois maiores grupos puxaram para o mesmo lado aqui em relação à dupla. Os dois menores estão para cima da dupla ligação, tá? Então, conformação cis. Aqui também, hidrogênio para baixo, hidrogênio para baixo. Por que tem hidrogênio aqui, gente? Uma, duas, três ligações. O carbono tem que fazer quatro, tem que ter uma quarta ligação. Tem um hidrogênio aqui e aqui também. Então, aqui, ó, tem uma linha imaginária que permite observar que os dois maiores grupos, esse e esse, estão para cima da dupla ligação. E os dois menores, os hidrogênios, estão para baixo. Mais uma vez, a conformação cis, tá? Então, resposta letra A, cis, cis. Bora. A últimazinha aí para a gente fechar. O aspartano utilizado como adoçante corresponde a apenas um dos esteroisômeros da molécula cuja fórmula estrutural é apresentada abaixo. O que seria um estereoisômero? Estéreo, espaço, isômeros, né? Seriam pedaços iguais, tá bom? Então, seriam pedaços iguais, né? Que a gente consegue visualizar no espaço, tá bom? Então, isso aqui, ele está se referindo a um isômero espacial, tá bom? Esse tipo de isomeria espacial pode ser isomeria geométrica ou isomeria ótica, tá? Então, quando ele fala estereoisômero, pode ser um isômero geométrico ou um isômero ótico, tá bom? Então, apenas um dos estereoisômeros da molécula, cuja fórmula estrutural é apresentada abaixo. Ele apresentou a fórmula estrutural abaixo. Olá, Júlia! Você está aparecendo no vídeo, hein, Júlia? Vamos que vamos, dá um tchau para a galera aí, ó. Ah, espera um pouquinho, deixa eu só terminar essa questão e já falo com você. Tá bom? Espera aí rapidinho. Vou terminar essa. Essa é minha filha, galera, a Júlia. Vocês já devem conhecer, ela está sempre no canal aí. Tá bom? Então, espera aí rapidinho, espera aí rapidinho. Então, ó, nessa estrutura, observamos um carbono quiral ligado a um, dois, três grupos diferentes,
e aqui um carbono quiral ligado a três grupos diferentes. Não tem mais nenhum outro carbono quiral nessa estrutura, só dois, tá? Ora, se tem dois carbonos quirais, admita que em um processo industrial tenha-se obtido a mistura em partes iguais de todos os estereoisômeros dessa molécula. Nessa mistura, o percentual de aspartame equivale, bom, como a gente não tem nenhuma dupla ligação naquela condição, né, de isomeria geométrica, né, se nós só temos esses dois isômeros ótimos, esses dois carbonos quirais, quando eu tenho carbono quiral, o número de carbonos quirais, né, ele pode me dizer quantos é, isômeros óticos podem existir, tá bom? Então, se eu faço 2 elevado ao número de carbonos quirais, como eu tenho 2, né, 2 carbonos quirais, eu faço 2 elevado a 2, dá 4. Então, eu tenho 4 isômeros óticos diferentes. São 4 substâncias químicas diferentes, tá bom? A presença de 2 carbonos quirais vai me permitir, né, observar 4 isômeros óticos diferentes, tá bom? Como que a gente faz esse cálculo? 2 elevado a n. N é o número de carbonos quirais. Então, 2 elevado a 2 dá 4. Se eu tenho uma mistura em partes iguais desses 4 compostos, beleza? Nessa mistura, o percentual de aspartame será 25%. Se o total é 100%, dividido por 4, eu vou ter 25%, tá? Como percentual de aspartame nessa mistura de isômeros óticos. Beleza? Fechou, galera? Beijão para vocês. Já já eu volto com mais questões da UERJ aí. UERJ domingo, hein, galera? UERJ domingo. Vambora, pô. Dia 8 de junho, tá? Temos aí a primeira prova da UERJ. Valeu. Beijão para vocês. Até já. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.